avançar um pouco mais essa discussão. E eu recentemente, num texto que eu fiz, eu dei a cara para bater. Eu fiz uma definição que eu estou esperando o pessoal me cobrar, né, a conta dessa definição até agora, que é o seguinte: se tem diferença entre crescimento e desenvolvimento, tem diferença entre desenvolvimento e desenvolvimentismo. Eu fiz uma definição para uso próprio, estou esperando o pessoal me cobrar a respeito dela, que é o seguinte: na experiência da periferia, na experiência dos países que passaram a etapa e experimentaram a experiência, a teoria do subdesenvolvimento, desenvolvimentismo é um projeto orientado de transformação social politicamente construído e operado. Então não é apenas a ideia de que nós temos uma mudança social, é uma mudança social fortemente provocada e fortemente racionalizada. Portanto, o desenvolvimentismo é um projeto político. É impossível a gente descolar a noção de desenvolvimentismo da noção de um projeto político. E se é projeto político, implica que alguma coisa faz a cola ou o cimento entre os atores para que as energias da sociedade sejam dirigidas numa direção ou noutra, né? E aí o que eu acho curioso, que se a gente levar em consideração que essa definição tem alguma possibilidade de ser real, a economia política que nós invocamos o tempo inteiro para analisar o nacional-desenvolvimentismo está invertida, né? Porque a gente analisa o nacionalismo desenvolvimentista como se fosse algo que bebesse da fonte da economia, e no final das contas eu acho que a energia fundamental que está embaixo dela é a energia da política e não a energia da economia, né? Então, se essa definição tiver correta, e aqui eu faço duas considerações: eu estou imaginando que sem vontade política não existe projeto político, e a ideia de projeto político vai ser importante para a gente chegar aqui na frente e invocar de novo o conceito novo desenvolvimentismo. É porque de alguma maneira eu acho que as pessoas sabem que, bem ou mal, parece que há uma energia social, e eu acho que a energia social não precisa especificamente de um portador consciente. A energia política é antes um processo, depois ela é um processo que está mediado por atores e por instituições. Mas eu acho que nós percebemos que existe uma energia política hoje em curso no Brasil, que tem como um elemento de transformação uma orientação da ação do Estado como transformação da sociedade como um todo. Então é um projeto político, por isso que eu acho que a gente invoca de novo o termo de novo desenvolvimentismo, né? O que seriam essas características? Aqui eu faço um break só para colocar as características centrais, para a gente poder dizer se existe solução de continuidade entre o velho e o novo desenvolvimentismo. Eu acho que tem algumas características. Então, imaginando que ele é um projeto orientado, construído politicamente, quais seriam para nós as características que dariam essa clivagem do campo que nós chamaríamos tradição desenvolvimentista brasileira? A primeira delas é o conceito de interpretação pautado na ideia de atraso. Tem sempre um déficit estrutural que precisa ser remediado de alguma maneira artificial. E aí todo desenvolvimentismo ele tem pelo menos uma perspectiva crítica em relação às questões do liberalismo. O liberalismo tem limites para dar conta da realidade, da transformação da realidade, porque o déficit dessa realidade, essa noção de atraso, é o elemento central que dá o start para a noção de desenvolvimentismo como projeto de transformação orientado. Então, segunda característica, que ela vai se afastar do liberalismo, obviamente, porque se as condições da realidade, os automatismos, quer sejam dos indivíduos ou dos mercados, ou até mesmo da concorrência política, se a gente lembrar, a questão social do novo desenvolvimentismo está amparada na teoria da justiça, no conceito de ações afirmativas. E na teoria da justiça, a gente também não reconhece a competência do mercado político como sendo suficiente para os atores conseguirem se organizar corretamente no conjunto da sociedade. E não há uma perspectiva que a gente vai se afastando de todos os tipos de concorrência como se elas fossem a forma do progresso, quer seja uma concorrência da história, sem interferência, quer seja uma concorrência do mercado, como se fosse autodeterminado, quer seja uma concorrência entre os indivíduos que são autocapacitados. Então a gente vai se afastando porque nós não acreditamos nas forças
espontâneas como mecanismo de construção do progresso, né? O terceiro elemento que eu acho que dá conta da gente pensar uma tradição desenvolvimentista é pensar sistematicamente e usar sistematicamente o Estado como mecanismo de transformação social. Então, se não é o naturalismo, quer seja do mercado econômico ou do mercado político, algum ente tem que operar esse processo de transformação, e eu acho que seria basicamente os elementos do Estado, né, os recursos, os atores, como elementos centrais, promotores de políticas públicas de transformação. Então, não são políticas públicas só de crescimento, nem de regulação. São políticas públicas de transformação. Elas visam uma mudança qualitativa das estruturas sociais, quer seja a economia ou quer seja a política, né? Bom, a pergunta que eu faria, né, se a gente imaginar esses dois ambientes, né, que é o ambiente de usar o Estado como dessa dimensão política e essa ideia de transformação orientada, eu acho que nós poderíamos pensar a seguinte questão: é possível pensar hoje, então, que nós estamos falando de um novo desenvolvimentismo? Porque isso nos coloca a questão que o Ricardo Belchowski nos trouxe na primeira fala: o que é o velho e o que é o novo. Eu aqui penso, né, como eu estou trabalhando na longa duração, então eu estou trabalhando o desenvolvimentismo como um processo, eu vejo momentos, e nisso eu acho que nós estamos muito próximos na nossa definição. Ai, gente, um cafezinho. Alguém quer café? Construção do projeto desenvolvimentista. Então, se a gente for olhar lá atrás, né, o Simonsen, com a obra dele, é um intelectual que começa a tangenciar esse debate. O Roberto Simonsen, o Roberto Simonsen. A gente tem a interpretação do Caio Prado, então há uma série de autores que vão caminhando nessa direção. Então você tem um processo inicial de construção, que nenhum processo é como um raio em céu azul, né? Ele precisa de mediações, ele precisa de muito suporte histórico, senão ele não se realiza. Penso que a fase de construção, eu colocaria como limite, né, da sua transformação 48 e 49. 48 para o plano SALT, já é um plano que reconhece, quer queira, quer não, obstáculos estruturais. 49 pelo Manifesto dos Periféricos, 48 pela criação da CEPAL. Ali acho que tem uma guinada que diz o projeto ideológico do nacional desenvolvimentismo está pronto. Aí nós entraremos no momento do nacional desenvolvimentismo em regime aberto. Aí vocês, já eu digo porque a palavra regime aberto para mim é importante. Em regime aberto, que vai até 64, e concordo com o Ricardo, 64 até o meados dos anos 80, a gente teria uma outra etapa desenvolvimentista que é em regime fechado, né? Esse é um velho desenvolvimentismo. Por que ele é velho? Porque o foco dele, o óbice estrutural, o atraso fundamental, é o mundo da produção. E o novo desenvolvimentismo, que se abre na virada dos anos 90, mas principalmente na primeira década do século XXI, o foco do novo desenvolvimentismo é inclusão social. Então, eu penso que houve uma mudança brutal, e essa mudança já está organizada no pensamento. O problema do Brasil é a desigualdade social, e o Estado é acionado não só para a produção de recursos, por isso as vias de desenvolvimento, que eu acho que o Ricardo enuncia perfeitamente, porque nenhum Estado pode deixar de cobrir as necessidades de produção econômica, senão ele não tem recursos. Um Estado falido não tem política pública. No entanto, essas políticas públicas, até um determinado limite, que é esse, que não atinge a propriedade, então há um óbice, né, há um campo que está fechado, que talvez seja função nossa alargar daqui para frente, porque fazer política pública com recurso público me parece uma obviedade, né? É uma obrigação. Mas, pela primeira vez, o Estado brasileiro tem feito políticas públicas com recursos públicos, e isso não era um dado lá atrás.
Tanto que a literatura toda diz, a nossa cidadania é regulada, vem de cima para baixo, direitos sociais são a última etapa que chegaram no caso brasileiro, o máximo que nós conseguimos foi a regulamentação no campo da cidadania do trabalho. Não é o que acontece nos últimos anos. E faz muito tempo, não estou só me referindo às políticas governamentais mais recentes, que o debate tem apontado que o problema fundamental da sociedade brasileira é o problema da desigualdade social. Não é mais o da produção. Porque nós éramos uma economia que teve que se adequar à terceira revolução industrial, fazer reengenharia. Tudo bem, mas a planta produtiva havia sido inovada. Nós não éramos mais uma economia primária exportadora e nem uma economia colonial com heranças de legado mandatário senhorial. Nós éramos uma sociedade moderna que não conseguia avançar a modernidade para o marco da inclusão dos grupos sociais no seu processo de redistribuição da riqueza socialmente produzida. Tese central do Celso Furtado. Lá atrás, ele estava dizendo exatamente isso. Para incluir, para desenvolver, tem que ser as duas coisas, produzir e distribuir. O primeiro período, o foco era a produção. E aí, eu acho que é até interessante usar essa categoria, porque se nós tomamos isso como um dado, fica fácil entender porque é que no Brasil o mesmo arco de aliança que num primeiro momento projetou o nacional-desenvolvimentismo, no segundo foi incapaz de barrar uma solução autoritária. Porque a solução autoritária foi invocada em vários momentos como um mecanismo de capacitação do quê? De levar adiante o processo de desenvolvimento das bases materiais do progresso, a velha chave do produzir primeiro para dividir depois, né? Então, eu penso, para mim, pelo menos olhando em retrospectiva, eu sinto esses dois movimentos tensionando o campo do debate brasileiro, né? Então, retomando o velho desenvolvimentismo, uma fase longa, é meio século num país que mudou radicalmente entre os anos 30 e o final dos anos 80, né, com vários movimentos, mas o que tem de comum em todos esses momentos da história política brasileira é esse foco, que é um foco muito complicado, que é o foco da produção e o foco mais recente da distribuição. Não que a produção tenha saído de tela, mas ela não é mais o objeto que, de alguma maneira, hegemoniza todo esse fenômeno. Bom, aí eu entro no terceiro ponto e prometo que eu estou parando, porque é aqui que eu acho que o bicho vai pegar. Eu não sei, o pessoal tem me perguntado muito. Neodesenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo, liberal desenvolvimentismo, social desenvolvimentismo, a literatura está se fartando, né? Está se divertindo à direita e à esquerda com todos esses conceitos. Eu fiz uma opção, até recentemente, muito cobrada numa mesa sobre esse tema, porque eles falam assim, mas usar a definição do novo desenvolvimentismo é se filiar ao campo do Bresser. Eu falei assim, olha, o Bresser está fazendo uma leitura sobre a taxa de câmbio no centro do sistema. Eu estou olhando outra. Eu gosto do termo novo desenvolvimentismo por dois motivos. O primeiro, porque ele me permite recuperar a trajetória histórica. E eu não acho legal a gente abrir mão de uma energia que construiu o esforço social brutal do nacional-desenvolvimentismo com concentração de riqueza. Eu quero recuperar essa trajetória, até porque recuperar implica e permite que a gente questione o resultado politicamente alcançado com todo esse projeto que mobilizou energias sociais. O termo liberal desenvolvimentismo, para mim, é um termo muito complicado, porque eu tenho tentado também separar liberalismo econômico de liberalismo político. E eu acho que aí, quando a gente separa as duas coisas, fica até mais difícil a gente chamar o processo que está em voga hoje, que opera com essa situação de tornar os diferentes mais iguais, como sendo uma perspectiva liberal. Até a tradição da ciência política mais hard tem dificuldades em lidar com John Rawls, como sendo um autor liberal, e também tem uma dificuldade de trabalhar com Amartya Sen como sendo um autor não liberal. Então a fronteira está muito complicada. Eu prefiro o velho termo do velho e do novo desenvolvimentismo. E aí a pergunta que eu acho que eu gostaria de colocar e deixar para a gente discutir, uma é uma suspeita, uma é uma afirmação, né? Eu estou partindo do pressuposto de que desenvolvimentismo é um projeto político, portanto, se é um projeto político, está em disputa.
E os campos têm que se organizar exatamente para saber o que esse processo em movimento pode construir como projeto realizado. Eu acho que ele é um projeto que está sob forte tensão política, e às vezes eu penso que a gente não se dando conta desse processo vai deixando decisões importantes escaparem da nossa mão, porque tem que alargar esse debate, tem que saber exatamente do que é que nós estamos falando, né? Tem que problematizar o alcance político do desenvolvimentismo, porque nós já temos uma história perversa. O nacional desenvolvimentismo dos anos 50 virou, né, o regime de ferro da ditadura dos anos 70, e embaixo dos dois momentos tem muita coisa que permaneceu constante. Mas o que eu acho mais curioso, e que é essa minha provocação, é que eu fico me perguntando como cientista social, que energia social está gerando um novo desenvolvimento? Porque nenhum processo ocorre sem um suporte material, sem o suporte de movimentos sociais, sem o suporte de intelectuais, sem o suporte de partidos, sem o suporte de atores que fazem os pactos se movimentarem. E eu tenho aqui uma suspeita, é ela que eu vou deixar para a gente discutir, que o tema da democracia não é um tema ingênuo nesse debate. O valor, a democracia como um valor, a democracia como uma construção, a democracia como um desejo, a democracia como causa do pacto social pode ser a diferença entre os dois modelos. Porque o velho desenvolvimentismo achava que a democracia era algo a ser atingido com o conjunto de desenvolvimento social. O novo desenvolvimentismo pode ter brotado da engenharia institucional da Constituição de 1988, que obrigatoriamente, ao incluir os atores no jogo político, forçou o Estado e os demais atores do Pacto Social a mecanismos de redistribuição. Isso para dizer que eu acho que engenharia institucional funciona em processos de transformação social. E talvez exatamente porque a nossa democracia tem a capacidade de freios e contrapesos, controles verticais e horizontais, e consegue massificar os processos eleitorais, force obrigatoriamente o Estado a ser sensível a demandas que em situações autoritárias, tecnocráticas ou meramente econômicas, o Estado tem liberdade para não ser responsivo e, portanto, não dar resposta a esses atores. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo é inverter a regra do jogo. João Pedro, né? Sim. Presente. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Agradeço lisonjeado essa oportunidade de estar aqui com vocês, tanto os companheiros que estão aqui na mesa, quanto a todos que resolveram reservar essa parte final do dia para debater ideias sobre o nosso país, que, na nossa opinião, é o que mais falta, é debate sobre os rumos da nossa sociedade e do nosso país. Eu fiquei motivado a vir aqui, atendendo o apelo do nosso amigo Cadu, primeiro porque nos movimentos sociais, da qual o MST faz parte, dessa articulação mais ampla de diversas matizes ideológicas e também de diversas representações sociais, já vem de uns 5, 6 anos para cá, nós estamos desenvolvendo uma experiência de formação de militantes a partir do estudo da realidade brasileira, em vez de começar lá pelo Manifesto Comunista, que até está difícil de achar nas livrarias. Mas olhar a realidade do Brasil sem querer inventar roda, olhar pela leitura dos grandes pensadores que antes de nós, ou alguns até contemporâneos, procuraram interpretar a realidade brasileira.
realidade brasileira, nesse sentido genérico, tudo que ela representa, de uma sociedade capitalista, dependente e que vive cotidianamente a luta de classes em todos os seus sentidos, embora alguns achem que ela não exista mais. E então montamos esse curso a partir dos grandes pensadores, e entre eles, claro, os primeiros está o Celso Furtado, que talvez foi o que mais nos ajudou a entender a formação econômica do nosso país e a necessidade de um projeto de país. E assim como ele, o Darcy Ribeiro, o Milton Santos, o Florestan Fernandes, o Paulo Freire, o Josué de Castro, nós temos um grupo de mais ou menos 20 pensadores que compõem o curso. E já reproduzimos esse curso, que percorre em geral 1 ano e meio, em mais de 50 turmas pelo Brasil afora. E o resultado foi esplêndido, porque a militância, a partir da leitura desses pensadores, conseguia então ter subsídios e elementos científicos que ajudassem a ele a orientar sua prática no dia de hoje. Portanto, não é um estudo diletante ou apenas de pesquisador. Mas, ao mesmo tempo, nós sofremos um limite. Há milhões de jovens por esse Brasil afora e poucos ainda os professores de esquerda que se dispõem a discutir o Brasil. Talvez como fruto que agora nós estamos sentindo do que foi o neoliberalismo nas nossas universidades, que transformou os nossos professores num bando de bundões, que só pensam no tal do Leibniz. Eu até perguntei o que é esse tal de Leibniz aí, quem que inventou, e me disseram que era um físico que morreu num belo dia, que a CNPq estava aprontando o currículo e deram o nome do cara. E não tem nada a ver com o que nós precisamos das universidades. Verdade, passando embaixo. Muito menos os professores. Bem, daí veio o esforço, então, como é que nós vamos multiplicar esses professores, essas aulas pelo Brasil afora? E resolvemos, então, adentrar por esse caminho do audiovisual e transformar em documentário as aulas e mesmo condensar em documentários o que foi a vida e a obra desses pensadores. E, ao mesmo tempo, acompanha uma cartilha que também é uma introdução ao pensamento, orientando daí qual é o foco central da contribuição de cada um e quais são os livros da sua obra aonde o militante deve recorrer para então se aprofundar. Então esse é o curso de pensadores brasileiros para interpretar a realidade brasileira, e nós estamos ainda num processo de construção, mas finalmente a partir de agosto desse ano nós conseguimos terminar os primeiros 6 pensadores, entre eles o Celso Furtado. Essa obra dos 6 primeiros até completar os 20 foi financiada pelo Ministério da Cultura, e a intencionalidade é que ela chegue ao maior número possível de companheiros que façam esse trabalho. Sobretudo, vamos utilizar também algumas televisão pública e televisões comunitárias. E de qualquer maneira, tenho entendido que todos aqui estão conectados com o Cadu, e aos professores e àqueles que se dispuserem a de fato usar, não só lá em casa, mas com alguma turma, nem que seja de vizinhos, nós podemos disponibilizar essa coleção sem nenhum custo, porque ela já foi paga pelo povo brasileiro. Então vocês escrevam para o Cadu, digam o endereço, e depois nós vamos ver uma forma ou de fazer chegar pelo correio ou de alguma forma. E entre eles então está o pensamento do Celso Furtado condensado num documentário e uma cartilha que orienta o estudo da sua obra. Bem, e acho que o meu papel nessa mesa, e
aproveitando a generosidade da presença de vocês, é um pouco compartilhar com vocês como nós, nos movimentos sociais, olhamos então o Celso. Que, claro, não é um olhar de especialistas, de pesquisador, não é? Mas é um olhar de militantes. Então, olhando para a obra do Celso e a sua contribuição, nós percebemos e procuramos então levar isso nos debates, na formação da militância, de que o Celso, em tudo que ele pensou o Brasil, mais do que nunca, ele é atualíssimo. Por algumas contribuições conceituais, inclusive, que ele trouxe ao pensamento brasileiro, daqueles que querem um outro Brasil. E eu quero frisar alguns deles do que nós utilizamos. O primeiro é o conceito de desenvolvimento, que espero que o Elvio faça a aulinha prática lá com o Mantega, para que o Mantega revise no que ele já escreveu sobre isso. Mas, mais do que nunca, é importante recuperar o conceito do Celso Furtado sobre desenvolvimento, quando ele vinculava a esse movimento diretamente com a melhoria das condições de vida da população, em primeiro lugar, de todos, e em segundo lugar vinculava o debate de desenvolvimento com a diminuição da desigualdade social e regional. Portanto, fico contente que a professora, inclusive, tenha resgatado isso, que um dos temas fundamentais que está na agenda da sociedade brasileira hoje e que é objeto, deveria ser objeto de qualquer programa de desenvolvimento, é o combate à desigualdade social. Porque a direita ou os economistas até podem aceitar a diminuição da pobreza, que vai aumentar o mercado, vai aumentar a taxa de lucro das empresas, vender para pobre. Mas falar em diminuir a diferença entre a senzala e a casa grande, aí é mais difícil. Falar em recuperar o salário mínimo para os padrões do Diese é insuportável. Não? E não é por nada que, mesmo aumentando a renda, a distribuição de renda nesse país, o Brasil é o único país do mundo que aumenta o número de empregados domésticos, como herança escravocrata dessa sociedade extremamente desigual. E nisso ninguém quer tocar. Mas é aí que mora o cerne do desenvolvimento. Ou tu constrói uma sociedade cada vez mais igualitária, ou não tem sentido aumentar a produção. Tá? Segundo elemento da contribuição do Celso é a ideia da ação do Estado. E por que isso é importante recuperar? Primeiro, porque mesmo dentro do governo, às vezes, as práticas políticas são de fortalecer o mercado e não o Estado, mesmo o dinheiro público. Então nós temos que voltar a ir lá dizer para quem está gerindo o dinheiro público que aquilo é público, não é para fortalecer. E desde o Fernando Henrique, a forma de administrar o dinheiro público nesse país é uma bandalheira. Isso aqui continua no liberalismo mais puro, de que tudo é por edital, tudo é por concorrência pública e tudo é para os capitalistas. Como se os trabalhadores, o povo, não soubessem administrar o dinheiro público. Então, uma pequena associação de costureiras autogestionárias da periferia de Porto Alegre tem que seguir os mesmos ditames para acessar o recurso público do que a Odebrecht. Esse é o parâmetro que está no Estado brasileiro. Então não é só a ação do Estado, é como o Estado se comporta. E o segundo problema é que mesmo nos movimentos sociais, e daí eu digo com uma autocrítica, aí aqui e acolá,
tem os nossos setores mais esquerdistas que querem renunciar ao Estado, achando que ele é só neoliberal. E aí ficam estimulando apenas uma leitura estreita, burra, na minha opinião, autogestionária ou popularesca, que nunca transformou sociedade nenhuma. Desde a República para cá, ou o Estado é o centro das mudanças da sociedade, ou nós não vamos conseguir mudá-lo. Pelo menos nesse estágio que estamos. Depois, quando nós chegar lá na parousia, como dizia o meu amigo Leonardo Boff, que é depois ainda do comunismo. Tem o socialismo, depois tem o comunismo, e aí vai chegar a parousia, para quem não é cristão. Bom, então aí lá na parousia nós podemos falar. Fantástico. De não ter Estado. Então o tema do Estado é um tema candente. Terceiro tema, contribuição do Celso. Não sendo ele um dirigente partidário, mas sabendo tudo da política, porque acima de tudo foi um homem público na sua ação, em toda a obra do Celso, quando entra nas políticas públicas, se percebe a determinação dele de dar um espaço relevante ao protagonismo das forças populares. Ou seja, sem a organização popular não há Estado que funcione.